Olá, meu nome é Fabiana Moraes, sou terapeuta holística e hoje vamos conversar sobre o filme do Allan Kardec que estreou ontem e eu acabei de assistir. Fiz algumas anotações aqui do que eu achei mais interessante para compartilhar com vocês. Para quem conhece já a doutrina espírita, já frequentou alguma escola mediúnica, provavelmente o filme não vai trazer grandes novidades, já que se trata da biografia do Allan Kardec, que acaba sendo os primeiros livros que a gente lê, a gente acaba também estudando a própria história de Allan Kardec, que é extremamente interessante para entender todo esse processo do nascimento da doutrina espírita, que foi um momento bastante importante, onde estava ocorrendo naquele período na França as primeiras manifestações espirituais, que eram as mesas giratórias, as conexões mediúnicas, onde os médiums estavam começando a captar mensagens psicofônicas, psicográficas. E todo esse processo na época começou a ficar muito conhecido. As mesas giratórias, muitas pessoas falando. Claro que isso também ocorreu alguns episódios bastante negativos para a própria codificação da doutrina, para que ela fosse valorizada e levada a sério, porque as mesas giratórias estavam sendo usadas para grandes espetáculos teatrais, de mágico, então estava tendo também todo um sensacionalismo em cima. Tinha muitos farsantes, né, utilizando desse método para se promover. Então tudo isso atrapalhou também de alguma forma para que a doutrina pudesse ser levada a sério. Mas falando sobre o filme, falando sobre a trajetória de Allan Kardec, que não foi nada fácil. Allan Kardec, para quem não sabe, não conhece, né, a sua história, é um nome fictício, né? É um pseudônimo que ele precisou utilizar. Na verdade, ele era pedagogo, né, um grande professor, mas ele precisou usar um outro nome. O nome dele, na verdade, era Leon Hipólito, né? Ele nasceu na França, em Paris, em 1803. Então, para não vincular essa imagem, ele tentou, ele buscou utilizar um outro nome, já que ele andava na época com muitos intelectuais da elite que, na verdade, ridicularizavam muito essa questão espiritual. O próprio Leon, no início, não acreditava muito nessas questões de espiritualidade, por causa de tudo isso que estava acontecendo. Ele só foi, na verdade, levar em consideração quando ele mesmo começou a estudar esses fenômenos. E uma curiosidade sobre o nome Allan Kardec. O nome Allan Kardec ele surgiu numa sessão mediúnica, onde foi revelado a Leon que numa vida passada ele havia sido um druida e tinha esse nome, que ele achou bastante interessante, né? Ele acabou se identificando com essa persona e resolveu adotar esse nome, assinando, né, nas suas obras esse pseudônimo de Allan Kardec. Pontos que eu achei bem interessante, que eu anotei aqui, que me impactou durante o filme, que chegou a me emocionar em alguns momentos, que eu fiquei, nossa, por que eu tô me emocionando? Por que o, né, tá lacrimejando uma lágrima aqui? Teve alguns momentos que me tocou bastante por uma questão de identificação com algumas coisas que estavam acontecendo. Uma delas a questão muito forte dos próprios médiums, né? Que é a questão de ser médium, as dificuldades de ser médium naquela época mesmo, de ser muitas vezes escravo da mediunidade, de muitas vezes as pessoas até te usarem por você ser médium, a questão de que o seu convívio social acaba ficando muito difícil por você ter uma mediunidade, que ocorria. Mas eu achei muito interessante, né, o nome do espírito que se comunicava, a verdade. Como tem uma metáfora muito forte nisso, né? A questão que a ideia toda de trazer essas informações era a ideia mesmo de trazer a consciência, de nos iluminar, de nos esclarecer, de nos trazer o conhecimento. E durante o filme eu fiquei pensando muito sobre isso, como a gente ainda precisa fazer muitas coisas para mudar, para evoluir, para crescer, como a verdade ainda não foi colocada, como
a ciência e a espiritualidade precisa encontrar um ponto de união, como a gente precisa buscar se alinhar, né, e ter serenidade, porque Kardec fez todo esse trabalho de catalogar, né, de buscar comprovações realmente sobre a doutrina e como a gente meio que parou no tempo, como ainda isso é necessário, né, para que haja credibilidade, e não só por uma questão de que a gente possa mostrar que isso realmente existe, mas como muitas coisas poderiam mudar através dessa descoberta, e como nós, médiums, temos como responsabilidade nas nossas condutas e ações buscar de alguma forma contribuir mais para isso. Eu sinto falta dessa questão de ter maiores diálogos, né, entre nós, né? Eu vejo ainda muito distanciamento, a gente vê que alguns centros espíritas, na verdade, estão passando por um retrocesso, no sentido de censurar muitos trabalhos que poderiam contribuir. Então, muitos médiums se sentindo encurralados ou com dificuldade de expressar sua sensibilidade e até mesmo ferramentas mediúnicas que às vezes vão mudando e evoluindo com o passar do tempo, não encontrando espaço nem diálogo no próprio centro espírita, que não aceita às vezes essas coisas novas. E como a doutrina já nasceu no berço de um preconceito, como seria importante valorizar esse diálogo, essa comunicação e até mesmo a gente buscar fazer mais pesquisas, né, para que a gente pudesse ter mais clareza, né, porque a doutrina ela nasceu realmente com essa ideia de trazer uma verdade, uma iluminação. E para quem não conhece a doutrina espírita, ela não fala apenas da conexão com o mundo espiritual. A doutrina fala sobre a questão da moralidade, da ética, da questão comportamental, de evoluirmos como seres humanos. Então ela é extremamente interessante, extremamente rica, né, sobre esse trabalho. Ver outros pontos aqui que eu achei também interessante, vou compartilhar com vocês. Então essa questão que eu falei sobre os próprios médiums, que acabou me emocionando muito, né, por uma questão de identificação naquele momento, a questão das perseguições, que também está ligada a isso que eu falei, né, que ocorriam, e a gente sabe que ainda há muito medo, há crenças ainda populares sobre a questão de ser demoníaco, né, de as pessoas terem medo por ser desconhecido. A ciência, como ainda a gente não conseguiu comprovar, ela ainda também, de alguma forma, não contribui, né, buscando, como eu digo, novas pesquisas para que a gente possa ter um conhecimento cada vez maior. E bem pelo contrário, sempre que ela pode, ela aponta que não há nenhuma evidência, mas também não existe nada que comprove que não existe. Então a gente fica estacionado porque não há novas pesquisas, não há novas indagações, porque a gente se movimenta através desses porquês, né? Na vontade realmente de querer conhecer, de querer evoluir. Outro ponto que eu achei bem interessante é a questão de luz e sombra, que é a questão de que os médiuns acabam sendo muito perseguidos, acabam passando por muitas enfermidades, e que isso às vezes também não é muito divulgado e dito, e como é difícil realmente a condição de médium. Para quem é médium realmente e trabalha com serenidade, sabe como é difícil quando você quer fazer um trabalho de luz, como você acaba sofrendo perseguições, e muitos acabam desistindo durante o percurso, porque realmente existem seres da sombra, tanto encarnados como desencarnados, que acabam atrapalhando nesse processo. E como esse assunto também é de extrema importância ser conversado, ser dialogado, para que haja mais redes de apoio, de ajuda, de contribuição. Então o filme em si ele é traz bastante informação para quem não conhece a doutrina. Como eu falei, para quem já conhece pode parecer muito óbvio algumas coisas, mas como eu falei, ele me emocionou, né? Então ele acaba sendo tocante por várias coisas que você consegue se identificar. Senti falta no final, de mais informações sobre depois, né? Depois de toda a publicação, né? Sobre a continuidade mesmo da doutrina. É como se no final desse essa sensação de que ainda faltou alguma coisa, até por isso, por ser uma obra biográfica, né?
É sempre interessante tentar buscar informações que sejam desconhecidas, né, para quem já conhece a doutrina espírita. Mas é um filme que eu indicaria para todo tipo de pessoa, principalmente para quem até não conhece a doutrina, ter esse conhecimento e ter um olhar diferente sobre a questão da doutrina espiritual, da doutrina espírita, que na verdade veio com uma ideia muito voltada à questão da evolução, à questão do aprimoramento humano, né, de a gente sair dessa questão primitiva e se tornar seres mais evoluídos. Acho que é um filme bastante relevante para a gente se questionar, para a gente refletir sobre as questões espirituais do hoje, né, e do ontem, ver o que a gente pode ainda fazer, porque todos nós estamos de alguma forma ligados a essa história, né? A gente faz parte desse mundo, então de alguma forma a gente não está aqui à toa, né? A nossa contribuição, a nossa ação pode provocar grandes mudanças. E como eu digo, às vezes eu acho que a gente está um pouco ainda acomodado e que todo esse sacrifício, né? Todas essas coisas que aconteceram não foram com certeza em vão, mas elas poderiam estar melhores se cada um fizesse a sua parte, o seu papel, né? Que é uma doutrina que não veio simplesmente, como eu falei, para falar que existe o mundo dos espíritos. Ela veio muito além. E o início de Allan Kardec só foi o início, isso ficou muito claro, né? Ele deixou, na verdade, um legado que poucas pessoas ainda se responsabilizam em assumir, que é o legado da pesquisa, é o legado de trazer mais informações, como eu falei, de fazer essa ponte entre os médiums para que a gente possa ainda se redescobrir, se reconhecer de uma forma mais profunda. Então é isso, meus amores, trouxe para vocês um resumão sobre o filme, apontando, né, alguns pontos que eu achei importantes, que eu achei relevantes, que são coisas que eu já falo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí o que vocês acharam do filme, a opinião de vocês, novos paradigmas. A ideia do canal é isso, é troca conhecimento, que a gente partilhe cada vez mais para que a gente possa crescer unido. E sobre isso que eu comentei de ter mais união, eu estou super aberta para quem tiver afim disso, né, dentro do campo de pesquisa, de pesquisar um pouco mais sobre essa questão dos fenômenos mediúnicos, sobre o nosso procedimento como médium, para que a gente possa aprender mais. Então, se você que está me ouvindo também pensa dessa forma, quem sabe a gente não se une e cria um grupo com esse pensamento de aprendizado, de troca, de partilha, não tendo um segmento de hierarquia, né? Seja simplesmente com a ideia de trocar informações, de trocar experiências, avançar cada vez mais. Se gostou desse vídeo, também peço seu apoio, curte, compartilha, se inscreve no canal, que a sua ajuda e a sua contribuição me ajudam muito, 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 muito. Então, gratidão e até breve. Tchau!